um fato que aconteceu na proibição de propagandas para bebida alcoólica, né? A indústria fala, não, olha, veja, o Brasil tem uma proibição de propagandas de bebida alcoólica. Quando foi passar a lei, consideraram bebida alcoólica. Você sabe onde é que eu vou chegar, né? Exatamente. E aí, não sei como que aconteceu, eu não encontrei mais informações. Se vocês souberem como que aconteceu, eu tenho bastante curiosidade de saber. Na calada da noite, mudou para 12%. E ainda pode, dependendo do horário, depois pode ainda. Mas 12%. A bebida mais fabricada e mais vendida do Brasil é a cerveja. Aí eles colocam no imaginário popular de que a cerveja é mais leve, de que está tudo bem. Nós não fazemos mais campanhas com mulheres de biquíni, porque a gente percebeu, aumenta o feminicídio, olha como somos legais. E aí, então, vamos começar agora a fazer cerveja sem álcool. Sabe por quê que eles estão fazendo cerveja sem álcool? Tem uma hipótese? Eu tenho uma hipótese. Não, fale, por favor. Você aqui é o especialista. É que isso é uma especulação, né? Por isso você está falando acho. Você não está afirmando. Você não está afirmando, você está... eu acho. Até porque não é do feitio deles escrever esse tipo de coisa. Né? Essas coisas ficam sempre nas entrelinhas, uma confusão de informações que você vai olhar e vai tentar entender. Meu Deus, não tem como entender nada. É porque vão proibir a propaganda de bebida em algum momento. É insustentável. Vários países. Você acha que vai caminhar como o cigarro? Vai caminhar. Para dar essa ruptura total. Não sei se como o cigarro, porque o lobby da indústria do álcool é bem poderoso. Não, mas o cigarro também era muito. Era né? muito. Só que eles fizeram um erro que a do álcool não fez. Eles demoraram para admitir que o cigarro causava câncer. E as pessoas pensaram, eu não sou idiota. Agora eu tô vendo quem vocês são. A do álcool, não. A do álcool chega e fala assim, não, veja, a gente tá fazendo cerveja sem álcool, ela foi um pouco mais veloz. E ela começou a mirar agora mulheres que estão campanhas com mulheres. E aí, quando forem restringir a propaganda para televisão, até eles entenderem o que é um remarketing, o que é uma campanha de alcance no Facebook Ads, o que é um tráfego pago, até o pessoal entender como é que é isso, para restringir, para fazer toda essa regulamentação, foram-se mais 10 anos e a OMS olha para isso e... Não tem a mesma velocidade, né? É mais difícil, porque pensa a quantidade de dinheiro que entra, né? Daí pega um influencer de saúde. Eu vi recentemente uma influencer de saúde que fala sobre saúde baseada em evidência. Milhões de visualizações em todos os vídeos. Fez uma propaganda para a Heineken, com álcool às vezes, e outras vezes sem álcool. Pré-carnaval. Isso não é por qualquer motivo. O carnaval é a Black Friday deles, né? Sim. E aí as pessoas olham, e daí eu critiquei isso, e o meu próprio público falou, mas Vitor, qual o problema? E eu precisei fazer longas explicações para explicar qual é o problema. Só que a propaganda da cerveja sem álcool dura 1 minuto. As explicações do Vitor, por melhor que ele seja, por mais que eu dance, vire, bata na tela, coloque uma música viral, faça uma estrelinha para tentar trazer a atenção da pessoa, vai dar aí uns 5 minutos, 7 minutos. Se eu for muito rápido, fazer umas transições, mandar um negócio para a pessoa comentar e ganhar um PDF, fiz até isso. Mas Não tem como capturar a atenção. A ideia rápida é, exatamente. Olha, sem álcool. Que isso? Álcool é normal. Sem álcool, que isso? Não tem problema. E daí acontece o quê? É muito complicado, porque os jornais também, por exemplo, quando o Lenard, lá no Unifesp, né, esses 2 grandes estudos, que são estudos bons e respeitados, eu não estou desqualificando eles de maneira nenhuma, só que é uma grande iniciativa, assim, é uma grande iniciativa, é uma amostra representativa, mas quando eles publicaram dados sobre maconha, cocaína, os jornais publicaram. Quando publicaram sobre álcool... Não houve publicação. Houve sons de grilos. Por quê? Porque é complicado. O jornalista tem a pauta dele, mas tem o patrocinador. O patrocinador ele pesa bastante. E o conflito de interesses vai sendo diluído. A gente desenvolveu uma tolerância Você está dizendo da propaganda subliminar. Subliminar. Aquela silenciosa. É silenciosa. Silenciosa. E o cigarro não fez, eles demoraram um pouco mais. Mas daí agora, quem que é o maior vendedor de vape? A própria indústria. E a indústria do álcool, não sei se vocês ouviram falar que agora, um cara que eu admirava muito,
Até fui num outro podcast uma vez e falei sobre ele, achava ele super legal, porque David Nutt, ele fez grandes estudos, mobilizações grandes para mostrar os impactos das drogas e mostrou que não é que as drogas são seguras, ele é um cara meio controverso, mas ele mostrou que o álcool, baseado em vários critérios de dano a si e aos outros, é a substância mais danosa para o indivíduo e para a sociedade. E ele foi demitido, né, depois desse relatório e outras polêmicas. E ele era um cara que parecia ir contra, mas agora ele foi contratado. Não para fazer cerveja com álcool. Não. Para fazer álcool sintético. Vocês já viram? Não. O David Nutt, há décadas, ele tenta pesquisar álcool sintético. Já fez algumas substâncias que ativassem o GABA, que é o receptor cerebral que o álcool atua, entre muitos outros. Inicialmente, né? Naquela fase. Para a pessoa conseguir ter o lubrificante social, as sensações prazerosas do álcool sem ter ressaca, sem ter danos para o fígado, igual o vape. Vamos fazer uma substância que seja segura, mas que dê o barato, para aumentar o consumo das pessoas. E aí o que acontece? Ele desistiu de fazer sozinho. Porque para pesquisar uma substância nova, são milhões de dólares e que vão sendo jogados no lixo, porque se deu um erro lá, é normal dar um erro, vão ser mais milhões de lixo. E agora ele se associou para fazer álcool sintético. Buscar isso. Não tem ainda, tá? Não adianta você querer comprar. Estão tentando fazer. Se falarem é mentira. Ele não saiu ainda, mas tem toda a iniciativa, tem o site lá, Alcarelli. Alcarelli é o nome... É o nome da substância que não foi revelada, não foi vendida. Estão fazendo... Que está em pesquisa. Que daí eles usam coisas que... e eu estou achando muito bonito esse movimento que começou no Brasil desde o ano passado, que é o movimento das... desmascarar as pseudociências, né? Porque a indústria do álcool, ela vai querer usar isso. Se você está me vendo em 2030, você vai ouvir isso. Usar a indústria da cura, né? É fitoterápico, então não tem problema. É natural, então não tem problema. Então... Porque como se a folha de coca fosse feita, né, na indústria, né? Como se eles fabricassem, né? Como se a heroína não viesse, né? Da papoula. Exatamente. Ela foi fabricada. Exatamente. Então, ele tem esse discurso já tem todo um marketing em cima, já tem toda uma expectativa, né? Sobre essa bebida sem álcool. E a galera falando nos fóruns e não sei o quê. Já tem um burburinho. A hora que lançarem isso, e aí vamos ver, será que vai ser uma coisa segura? Né? O vape a gente está vendo que não. Né? O vape veio para teoricamente... ser uma iniciativa terapêutica de abandonar o tabaco. Assim ele vai abandonando aos poucos. Eu acho até que abandonou, mas criou um outro. E outros que já entraram direto nele. Exatamente. Nossa, eu tenho pacientes. O adolescente, às vezes, não teve acesso ao cigarro. Pulmão destruído com vape. E não só o pulmão, mas assim, a nicotina do cigarro é 1 miligrama. Eu tenho paciente que usa 20 miligramas em 5 minutos. Eu falei, cara, peraí, deixa eu calcular aqui. É mesmo? Nossa, quantas vezes você fuma vape? Ele mede. Eu vou metindo, eu vou fumando o dia todo, não tem problema. O dia todo. Eu fiz, nossa, a hora que for parar, nós vamos ter um problema. Vamos. Eu acho que já começou.